ministro da Justiça, Sérgio Moro, defende redução da maioridade penal para crimes violentos. Quem conta pra gente é Luciana Verdolim. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, defendeu ao lado do deputado Eduardo Bolsonaro a proposta que está em discussão no Senado, que trata da redução da chamada maioridade penal. No pacote anticrime que foi enviado no ano passado ao Congresso, o ministro não abordou a questão. Ele defende agora a aprovação de uma proposta que já está pronta para ser apreciada, mas que está parada lá no Senado Federal e que prevê a redução da maioridade de 18 para 16 anos nos casos de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Eu, em princípio, sou simpático na redução da maioridade para 16 para crimes gravíssimos. O ministro avalia que durante muito tempo houve um descuido com relação à criminalidade no país. A violência aumenta, de acordo com Moro, quando as punições não são aplicadas. E durante muito tempo houve um descuido em relação à segurança pública, em governos anteriores, e muita identificação do problema como uma questão social, da violência como uma questão social. Claro, tem que investir no social, claro, tem que cuidar do social, mas um dos fatores que acabam levando ao aumento da violência é a impunidade. E se descuidou dessa parte, eu acho que esse talvez tenha sido o principal fator. O discurso agrada ao presidente Jair Bolsonaro e dentro do governo Moro aparece como um dos ministros mais populares. Ontem, inclusive, ele esteve com o presidente no jogo do Flamengo, no estádio Mané Garrincha, aqui em Brasília. Até por conta dessas constantes manifestações públicas de apoio, vira alvo frequente do chamado fogo amigo. Recentemente, o presidente admitiu a possibilidade de desmembrar o Ministério da Justiça, deixando com o ministro Moro a questão jurídica e recriando o Ministério da Segurança Pública. O próprio Moro argumentou que, apesar de não ser especialista, tem atuado para conter a criminalidade. E, segundo ele, os resultados estão aparecendo, o que, pelo menos por enquanto, adiou qualquer possibilidade de mudança. O presidente, que vinha sendo pressionado a abrigar aliados dentro do governo, ressaltou na semana passada que todos os ministros foram escolhidos por ele e que é preciso evitar interferência política na definição dos assessores. Nós só podemos ter independência, nós, chefe de executivo, se, ao terminar as eleições, tivermos a certeza que nada usamos de terceiros, que não devemos favor a quem quer que seja para poder montar o seu respectivo ministério, secretariado e tocar para frente o seu município, o seu estado ou a União Federal. Amanhã tomam posse aqui no Palácio do Planalto o novo ministro-chefe da Casa Civil, General Braga Neto, e na Cidadania vai assumir o ministério Onyx Lorenzoni, que foi transferido aqui da Casa Civil. A mudança ocorre no momento em que o presidente quer colocar ordem na casa. A ideia, segundo auxiliares de Bolsonaro, é reorganizar o governo, garantir mais disciplina e acompanhar tudo o que acontece aqui na esplanada dos ministérios com lupa. Tradicionalmente, a Casa Civil sempre foi como a gerência do governo, que tem como objetivo acompanhar e indicar caminhos para as ações que devem ser implementadas pelos demais ministérios. De Brasília, Luciana Verdolim. Zé Maria Trindade, eu começo com você. Existe clima no Congresso para se discutir a questão da maioridade? Aliás, quantas vezes você já ouviu que essa discussão ia começar aí no Congresso, Zé? É um debate antigo que se arrasta e já provocou muita discussão por aqui. Não há votos para se aprovar uma emenda à Constituição de redução da maioridade penal. E, além de tudo, há dúvidas jurídicas, porque alguns consideram esse um direito individual, ou seja, impossível de ser modificado. Mas é preciso mudar. A sociedade mudou. Hoje, um garoto de 16 anos tem conhecimento total, tem inclusive o domínio da sua vida. Pois bem, não é possível mudar assim. Há uma tendência, Tiago, muito forte, é de se aumentar as penas para os crimes graves quando praticados por menores. É possível se mudar o ECA. Aí sim, não o fim dessa história da maioridade penal, mas aumentar a possibilidade de prisão maior.
Olha, o ministro Sérgio Moro está certíssimo quando usa a palavra impunidade. Este sentimento de impunidade é o que alimenta a chamada economia do crime. A violência, ela é nutrida, sim, em parte por distorções psicológicas e tal, isso não tem jeito, é uma porcentagem. A outra porcentagem é nutrida pela economia do crime. Há uma conta, e a conclusão é de que no Brasil vale a pena praticar certos tipos de crime, porque há um sentimento de impunidade. Outro assunto muito importante é esta mudança de postura do governo Bolsonaro, a preocupação com a gestão. O Palácio do Planalto agora fica blindado através de militares e ex-militares, mas pessoas ali de confiança do presidente Jair Bolsonaro. Há críticas sobre o número grande de militares e militares da reserva, mas a conclusão que eu cheguei é que todos contratam quem é mais próximo dele, né? Mais próximo do presidente, quem tem afinidade. É só olhar as afinidades dos ministros da Casa Civil anteriores, do governo Lula. Aí você vai entender que a afinidade deles é o futuro cadeia, né? E a afinidade do presidente Jair Bolsonaro é exatamente com a ala militar. Por outro lado, fora do Palácio, na esplanada dos ministérios, há um núcleo importante de gestão na área social. O ministro Onyx Lorenzoni, no Ministério da Cidadania, e Rogério Marinho, no Ministério do Desenvolvimento. Ali sim, há uma interlocução política maior e uma ação na área social. O governo Bolsonaro precisa dessa ligação. Não é aquela política de trocas, mas é uma política de ação de governo. Então, são dois assuntos importantes. Constantino, qual é o espaço para isso avançar esse ano? Olha, eu não sei. Em relação à maioridade, eu queria só voltar nesse ponto. Realmente eu entendo que é difícil, mas é necessário. O Brasil tem essas jabuticabas, o Brasil é muito leniente com esses marmanjos que cometem crimes hediondos. No resto do mundo, civilizado todo, as penas são muito mais duras. O ECA criou inimputáveis, verdadeiros galalaus que matam e depois de 2 anos estão livres nas ruas. E é curioso que expõe a contradição, a visão incoerente de muitos progressistas que acham que a sexualização tem que ser cada vez mais precoce, que acham que o jovem de 16 anos já deve votar, escolher quem vai ser o governante da nação e logo depois tratam como crianças inimputáveis e indefesas aquele que foi lá, assassinou por um par de tênis. Quer dizer, é óbvio que o ministro Sérgio Moro está certo nisso, tem que endurecer mais, tem que acabar com essa impunidade que é um convite ao crime. Agora, sobre as dificuldades políticas de avançar com isso, fica sempre essa dúvida, mas só vai descobrir testando, né? Em relação à questão social também, muita gente fala tem que investir mais em escolas e educação e não no crime. O ministro Moro também está certo em apontar que não necessariamente funciona dessa forma. Vários líderes de facções aí, criminosas Brasil afora, tiveram acesso a algum grau de ensino, né? Isso é uma escolha. É preciso lembrar que ir para o crime muitas vezes é uma escolha que depende dos prós e contras, ou seja, da punição, né? E também muitas vezes de valores morais, e aí vem a questão do enfraquecimento das famílias, das religiões e tudo mais. Em relação às mudanças ministeriais, eu concordo com o Zé Maria, quer dizer, agora o governo está focando mais na questão de gestão, e ao colocar na Casa Civil ali um general tido como muito sério, que é o Braga Neto, ele está realmente blindando a coisa toda no ano eleitoral, contra qualquer tipo de proposta indecorosa, né? Então, eu acho que caminha na direção certa. É fundamental lembrar que esse governo, em que pese erros e escorregões, ele tem sim um ministério basicamente, eminentemente técnico e independente, não precisou fazer conchavo com grupos organizados e coisas dessa natureza, e isso incomoda muita gente que adoraria resgatar a velha política, traz alguns desafios novos para a questão de governabilidade, de articulação política, mas é o único caminho que podemos realmente defender, porque não queremos, em hipótese alguma, a volta de tomar lá da cá, de mensalão, petrolão, essas coisas.